Tá valendo, né? Vamos corrigir os exercícios aqui, então. Primeiro, a declaração de dois vetores com 5 posições. Vamos ver como que a gente faz isso. Vou colocar um zoom aqui. Vamos lá, como que eu declaro? Vetor, deixa eu apagar, aqui dentro de var, né? Vou chamar um de V1, pode ser? V1, V2, coloco vetor 1, e aí, quantas posições tem? Como que eu faço? 1,5, né? De quê? B inteiro, que é o que tem lá, né? Ó, tá pedindo dois vetores, exiba a soma dos elementos dos vetores de mesma posição. Tá, então tem o V1 e V2. Aí na alternativa a gente tem, ó, exiba um terceiro vetor com a soma dos elementos dos vetores de mesma posição. Então, ó, pode criar um outro vetor, ou chamado V3, ou soma também. Vamos chamar ele de V3 mesmo, né? V3. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Agora eu preciso, como eu vou percorrer esses vetores, eu preciso da variável de controle, né? Eu vou corrigir esse exercício. Aí quem se sentir à vontade, eu vou passar um outro, como se fosse um desafio para quem quiser fazer, e a gente continua a correção, né? Mas vamos lá, o que eu preciso para percorrer esses vetores? Uma variável de controle. Vou colocar ela aqui do tipo inteiro, chamada x. Aí vem aquela dúvida cruel lá. Ou eu percorro todo o vetor preenchendo um vetor de cada vez, né? Uma posição de cada vez. E aí eu faço isso duas vezes, porque são dois vetores. Ou eu percorro as posições e pergunto para cada um dos vetores qual é o número que eu quero ler, né? Aquele exemplo que a gente já viu. Eu posso fazer com dois paras ou com um para só. Para x, de 1 até 5, faça. Fim para. E agora? Eu vou economizar, vou fazer com um para só. Vou colocar assim, ó. Vou colocar uma mensagem para ficar bem legal, né? Digite o elemento. Eu posso concatenar aqui com a variável de controle, ó, o elemento x, né? Eu vou colocar aqui, ó, do vetor, vou colocar um espaço aqui, do vetor 1. E aí, o que eu leio, pessoal? Prestem atenção aqui, a gente pode ler diretamente em um vetor. Qual é esse vetor? V1 na posição, qual que é a posição? X. Ok. Agora eu posso ler o outro vetor. Olhem só. Aqui, V2, né? Vamos mudar aqui, ó. V2 na posição X. E aí eu vou ler o elemento nananã, né? O elemento tantantã na posição do vetor 2. Agora, olhem só. Prestem atenção. Aqui, ele está pedindo para um terceiro vetor com a soma dos elementos de mesma posição. Ele está falando para somar o primeiro elemento do vetor 1 com o primeiro elemento do vetor 2. E salvar isso em um vetor 3 e depois escrever o vetor. Não é isso? Né? Os elementos de mesma posição. Eu posso fazer isso aqui agora, ó, porque eu já li os dois valores do vetor. E aí eu vou substituir o valor do V3 na posição X. O que isso significa? Quando x for 1, eu digitar 2 lá no elemento do primeiro vetor e 5 no outro do segundo vetor, o meu vetor 3 vai ser quanto? Que dá quanto? Vou digitar 2 aqui e depois 5. Quanto que vai dar o vetor 3 na mesma posição? 7. Né? Aí eu coloco um 7 aqui, tá certo? Não, né? Vou colocar os valores, né? V1 na posição qual? X, mais V2 na posição X. Ok. Não, assim, tem dois elementos, não precisa não. Só se tiver uma multiplicação aqui, aí pode ser que dê algum problema. O ideal é no Cs, quando tem um teste lógico, aí você usa o parênteses. Aqui,
Agora a gente percorre o vetor 3. De 1 a quanto? Quanto é a quantidade de elementos do vetor? Então, é para x de 1 até 5, faça. Impara. E o que eu escrevo agora? O V3 na posição x. Né, ó, escreva. Olha assim, ó. Vetor soma. Olha que legal que dá para fazer, ó. Eu posso colocar assim, ó. Eu posso escrever o V1 na posição x, colocar como se fosse um mais aqui, ó. Né? Concatenando um mais. Coloco o V2 agora na posição x. Coloco um vírgula. Colocar um igual agora, ó. E esse vai ser o vetor 3. Eu coloco V3 na posição x. Fecho o parênteses e executo. Tudo bem, pessoal? Esse exercício é bem simplesinho, né? Até legalzinho, né? Tá, vamos lá. Vamos conferir. Aqui ele pediu para digitar, eu vou colocar aleatório aqui, ó. Aleatório de 1 até 10, para ficar fácil conferir. Olha lá, que ele digitou todos os elementos. E aí aqui, ó, ele tem. Olha o vetor, esse aqui é o vetor 3. A gente pode conferir ali, ó, no teste de mesa, né? Como se fosse aqui do nosso visual. Aqui tem o VT3, ó. V3, 9, 11, 14. Aí tem ali, deixa eu tirar um negocinho ali, 7 e 12 no final. Que é exatamente o que deu aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá bom? Essa foi a resolução, então, do exercício 8. Né? Lembrando que isso aqui eu vou fazer depois, a união e a intersecção dos dois vetores, eu vou fazer depois.